a gente ia gravar antes esse podcast e a gente preferiu adiar ele um pouquinho porque vocês estavam conversando com os franceses aí e agora tem essa bela notícia aqui, bem legal, acho que dá pra gente conversar um pouquinho ainda nesse mundo do equity, do futebol, falando um pouquinho do Le Mans. Como é que essa tese de investimentos, Le Mans, acho que todo mundo conhece esse nome, muito pelas 24 horas de Le Mans, para quem gosta de automobilismo, mas como é que foi essa ideia? Aí, o porquê o Le Mans? Cara, você tocou num ponto aí que é a tese de investimento, né? E o Filipão explicou bem antes também. A gente acaba separando também em 3 caixinhas ali a tese de investimento em clube de futebol. Isso vale para o Brasil e vale para o mundo inteiro. Até porque no nossa vertical de advisory lá, hoje a gente trabalha também com alguns grupos, alguns investidores que estão comprando clube no Brasil e fora. Então, a gente exaustivamente debate isso, né? Você tem que investir em um dos 3 perfis, e os 3 perfis se cruzam em alguns momentos, e acho que vai ficar mais claro por quê. Porque a gente olha para clube que a gente chama de clube, né, plataforma, marca, canhão, que são os principais clubes do Brasil, do mundo, né, clube que tem massa crítica, que tem torcida, que está em cidade com grande mercado consumidor, e aí, né, no Brasil a gente tem 20 desses clubes aí, felizmente o Curitiba entre eles, né, como o Filipão falou, entre 1,5 milhão e 2 milhões de torcedores, numa capital extremamente estruturada, organizada, com potencial econômico, com uma marca grande, né, super reconhecida. Da mesma forma, você tem o exemplo do City Football Group fazendo um investimento no Bahia, né, o Vasco tem o mesmo potencial, o Botafogo tem o mesmo potencial, o Cruzeiro tem o mesmo potencial, o Atlético Mineiro. Então, das negociações que aconteceram até agora, tem alguns clubes com esse perfil, né, de clube canhão, como a gente brinca. Tem a tese de formação, né, como o Felipe falou também, que hoje o Brasil ele representa aí ordem de grandeza, 15% de toda a movimentação de atletas no mundo inteiro, né? Então, de todas as transações que acontecem no mundo, no mercado de futebol, 15% são jogadores brasileiros indo de um clube para o outro. Nos últimos 10 anos, se não me engano, o Brasil vendeu 10 bi de euro jogador. 10 bilhões. Só exportação, né? O cara que sai do Brasil para fora. Então, no fim, acaba sendo um pouco extrativista, mas a gente tem um potencial enorme, né, no mercado que mais forma jogador do mundo, de poder não só formar esse atleta para utilização própria, né, para você qualificar seu elenco, ter mais capacidade esportiva, mas também rentabilizar esse ativo no futuro, como todos os outros mercados fazem também. Não tem demérito nenhum em fazer isso no futebol. E o terceiro, que era o exemplo que você estava falando aí, né, da história da ascensão esportiva, que a gente viu muito isso no caso do Maringá, que o Filipão citou antes. Né, o Maringá foi um clube que a gente conheceu ainda fora das divisões nacionais, e aí a analogia que a gente faz é um venture capital, né? A gente investe lá no momento em que ele estava no pre-seed, né, fora das divisões nacionais. Conforme ele vai crescendo e evoluindo esportivamente, ele vai para a primeira divisão do Campeonato Paranaense, classifica para a Série D, classifica para a Série C. E essa ascensão esportiva significa que ele está disputando competições maiores, com mais possibilidade de geração de receita, mais geração de fluxo de caixa, então um incremento no valuation. Então, hoje a gente fala com muito investidor, e tem alguns que olham sim para a tese da ascensão esportiva, tem outros que olham para a tese de formação de atletas, tem outros que olham para a tese do clube canhão, e tem momentos que essas 3 coisas se cruzam. Sim, Né? Você pegar uma virou outra também, a ascensão esportiva. Você pegar o exemplo, eu estava dando esse exemplo outro dia do Náutico, que estava na Série C, acabou de ser promovido para a Série B, mas é um clube que também tem mais de 1 milhão de torcedores, está num momento super estressado, com muita dívida, mas está numa capital, tem potencial econômico, tem potencial de ascensão esportiva, tem potencial de formação de atleta. Então, você tem bons projetos a serem procurados, onde essas três verticais, aí, essas 3 teses de investimento se cruzam. E aí, fiz todo esse preâmbulo aqui para chegar no caso concreto do Le Mans, porque para a gente o Le Mans também une essas 3 coisas. Né? Então, a partir do momento que a gente se tornou co-gestor do Curitiba, né, junto com a Tricorp, e vê um potencial incrível para o Curitiba, né, tudo dando certo, continuar crescendo, evoluindo, retornar à primeira divisão e estar no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, a gente começou a se questionar também como investidor alocador de capital sobre qual era o próximo passo na nossa estratégia para investimento em futebol, né, lembrando, como eu falei no começo aqui, que é um fenômeno global, não só local. Sim. Então, se a gente entende que futebol é uma plataforma global e o maior mercado do futebol mundial é o futebol europeu, a gente tinha que estar no futebol europeu de alguma maneira. A gente foi analisar Portugal e França como 2 primeiros mercados, justamente por conta da tese de formação de atletas. Portugal tem esse elo cultural muito forte com o Brasil, né? Então, muito pela questão do idioma, né, da adaptação facilitada. Tem muito jogador brasileiro lá e é um mercado que vende muito bem dentro da própria Europa. Só que, ao longo do processo de análise, a gente foi olhar a França e a gente conseguiu mapear um dado
que hoje, em resumo, né, grande parte dos principais jogadores do mundo são formados em 2 geografias, ou no estado de São Paulo, ou num raio de 200 quilômetros em torno de Paris. Sério? Não, esse dado, calma aí. Tem uma relação grande com infraestrutura, com potencial econômico, né, Calma, volta um pouquinho. No caso do Brasil. Qual o percentual que você falou? Tem 2 dados legais. Assim. O primeiro é que a gente pegou todas as seleções brasileiras e francesas que disputaram a Copa do Mundo desde 1986. 80% dos jogadores das duas saem dessas regiões. Então, 80% dos jogadores brasileiros que disputam a Copa do Mundo nasceram ou se formaram profissionalmente no estado de São Paulo. 80% dos jogadores que disputaram a Copa do Mundo pela França nasceram ou se formaram nesse raio de 200 km em torno de Paris. E tem várias correlações que você pode traçar. A gente fala muito sobre isso com alguns empresários. Assim, tem uma relação direta com infraestrutura, da família ter condição de achar melhores empregos, ter melhores escolas, do atleta se formar melhor olhando para uma formação 360, dos clubes que estão naquela região terem acesso a mais oportunidade de geração de receita e, por consequência, terem mais capacidade de investimento. Então, tem uma lógica, pelo fato de São Paulo, o estado de São Paulo ser de longe, né, o principal estado, economicamente falando, aqui do Brasil, e a região de Paris é a região economicamente mais pujante lá da França. Na França, ainda tem uma outra variável, que é a miscigenação gerada pela imigração. Né? Então, você tem todo o norte do continente africano meio que misturado naquela região do subúrbio expandido de Paris, onde você tem, né, já segundas e terceiras gerações de famílias de imigrantes vindo de Senegal, Mali, Costa do Marfim, Marrocos, né, e assim sucessivamente. Então, quando a gente encontrou esse dado, né, estabeleceu esse raio de 200 km em torno de Paris e foi procurar os clubes que estavam naquela região, a gente conheceu, né, o Le Mans, né, conheceu o clube, um clube extremamente bem gerido já, né, 0 de endividamento para a gente que vem do mercado brasileiro. 0? Pode isso? Então, a primeira reação é meio que essa. Né? O clube tem caixa, né, o clube tem um dono extremamente bom gestor, qualificado, está com o clube há 10 anos, veio retomando o clube esportivamente de uma maneira lenta e gradativa, mas com muita responsabilidade. Então, quando a gente, né, dentro desse raio estabelecido, pensando na tese de formação, encontrou um ativo como o Le Mans, numa cidade de 300 mil habitantes, mas que tem uma economia local relevante, tem muita indústria no entorno e tem a correlação histórica com o automobilismo, com essa plataforma de branding que a gente pode trabalhar, juntou meio que as 3 coisas, porque de um lado a gente tem esse ativo relativamente canhão, mas com uma série de histórias que a gente pode contar a partir dessa relação com o automobilismo, com a região de Le Mans. A gente tem a possibilidade de trabalhar a tese de formação, e a gente tem um ativo que permite também a ascensão esportiva, porque a gente faz o investimento nele agora recentemente, no momento que ele acabou de subir da terceira para a segunda divisão. Então, hoje ele está na segunda divisão, né? No sábado agora ganhamos fora de casa do líder, então foi um dia legal para falar do Le Mans também. Que legal! Estamos em 8º na tabela, então, né, a gente falou muito sobre isso no momento do investimento, não escondemos de ninguém que o objetivo esse ano é se manter, né? Nos mantermos na segunda divisão, para que no futuro a gente possa fazer a ascensão para a primeira. Então, o investimento lá, assim como aquele, junta os 3 elementos, né? O clube com marca, o clube que te dá a possibilidade de formar jogador e que te dá a possibilidade de ascensão esportiva. Legal, eu tava dando uma olhada também, vocês têm bastante trabalho, né? Porque eles falaram, lá já tem o mato não é tão alto, então já faz um trabalho interessante, não tem dívida, enfim. E um dos pontos que eu li que vocês estão fazendo lá, obviamente um dos objetivos é levar o time para a primeira divisão. Vocês têm um plano lá para 2032, se eu não me engano. E a média de público também que vocês gostariam de ter, entre outras coisas, mas ter média de público, me corrija se estiver errado, tá? De 20 mil torcedores ali durante o estádio, sendo que não foi tão bem, né? Essa parte de público no último ano. Como é que funciona? Como é que vocês veem? Falando mais do lado do torcedor, mas como é que você entra uma empresa lá e começa a arrumar toda essa casa, né? Como é que você vai fazer? Ok, ganho do líder. Já sabe que tá fazendo alguma coisa direito ali, já subiu da Série C, já tá na B, daqui a pouco já pode estar na primeira divisão. Mas são muitas coisas que precisam fazer, e uma coisa é fazer isso no Brasil, outra coisa é fazer isso na França também. Eu imagino que vocês precisam de diversas complementar com diversos outros profissionais ali, para conseguir avançar com esses planos que vocês têm. E uma coisa que ficou muito, muito bacana, que eu fiquei impressionado, vocês comentaram 2 coisas. Primeira, clubes com marca de lifestyle,
Eu vi que vocês, né, falaram bastante disso. E também que o Novak Djokovic, Felipe Massa e Kevin Magnussen fazem parte do advisory board do Le Mans. Como que funciona isso? Cara, acho que primeiro, na primeira parte da pergunta, a gente tem bastante hora de voo em operação de clube de futebol, né? Seja como consultor ou como investidor, primeiro no Maringá, depois no Curitiba, tudo isso trouxe um aprendizado muito grande, então a gente separa hoje muito claras as caixinhas ali. Então, a gente tem a estratégia para tudo que acontece fora de campo. Então, aí, né, geração de receita. Então, como que a gente consegue alavancar a geração de receita né, no direito de transmissão, que é um pouco mais difícil, porque muitas vezes, como o Felipe explicou aqui, você já tem uma lógica estruturada de negociação, mas como é que a gente consegue participar desse processo ativamente, melhorar esse processo? Como é que a gente consegue qualificar a venda de patrocínio? Como é que a gente consegue melhorar a estratégia B2C? Então, melhorar a precificação de bilheteria, entender o produto sócio-torcedor, que lá na França é o season ticket, né, o carnê que o cara compra ingresso pro ano inteiro, melhorar o produto, né, que você vai comprar camisa, você vai comprar um sortimento de produto maior, seja numa loja própria, seja no e-commerce, melhorar a formação de atleta, porque querendo ou não, a receita, né, de venda de atleta é uma receita B2B também, no relacionamento que você tem que fazer com outros clubes, como, né, seus key accounts, futuros compradores. Então tem toda uma lógica, né, de ferramental para a gente trabalhar essas receitas. E aí a operação dentro de campo, ela é extremamente complexa, porque além de você estar falando de um processo que você pode fazer, você pode ter metodologia, pode ter processo, pode ter pessoa. Se a bola não entra, todo mundo burro, não serve para nada. Sim. Isso no Brasil e no mundo inteiro. E é o que torna o negócio tão apaixonante. Mas, então, dentro de campo é uma operação, né, muito mais complexa, que envolve, né, como eu falei, muito processo, muita gente, muita metodologia. Né, e felizmente a gente tem, no meu entendimento, evoluído nisso cada vez mais, ainda com muito espaço para crescer, tanto aqui, né, pensando em Brasil, Curitiba, quanto no que a gente começou a fazer no Le Mans. E aí no Le Mans, acho que os dois exemplos que você deu aí, né, primeiro usando o dado de ocupação, né, a gente vinha de uma terceira divisão em que a nossa média de público foi de 5 mil pessoas, e aí tem um ponto muito legal, que foi um dos principais highlights do nosso investimento lá, que o Le Mans tem um estádio de primeiríssima linha, que fica dentro do autódromo das 24 horas de Le Mans. Então, dentro do raio do autódromo está o nosso estádio, está o nosso centro de treinamento. O estádio foi construído para a Eurocopa de 2016, apesar de Le Mans não ter ganhado o bid, mas tentou ser sede da Eurocopa de 2016, e por isso investiu muito no estádio, que é AAA, primeiríssima linha, e a gente entende que justamente pela capacidade dele tem o potencial numa segunda divisão, com jogos melhores, maiores, de ter uma ocupação pelo menos de 14, 15 mil pessoas, chegando a 50% do total, para que a gente, melhorando a jornada, investindo em tecnologia, consiga chegar cada vez mais perto desses 20 mil de média de público presente no estádio. E aí, associado a isso, e chega nos nomes que você mencionou, para a gente é muito importante trabalhar a conexão da marca Le Mans, da cidade Le Mans, com automobilismo, com futebol. A cidade é reconhecida no mundo inteiro por conta do automobilismo. A gente não tem tanta propriedade no assunto assim, primeiro porque até recentemente a gente nunca tinha trabalhado diretamente com o tema automobilismo dentro da Outfield. Agora o Le Mans é o primeiro projeto que de alguma maneira acaba encostando em todas essas coisas. Então a gente queria trazer embaixadores para o projeto que tivessem essa legitimidade, né, essa propriedade no assunto. E aí tem fazendo bifurcação aqui para contar essa história que é legal. A gente foi apresentar o case para o Georgios Frangoulis, que é o CEO e fundador da Oakberry, que é um cara aficionado por automobilismo e por futebol. Ele viu o projeto, piloto, inclusive, foi piloto de Porsche Cup por muito tempo. Ele viu o projeto e falou, cara, isso foi incrível, eu não quero só investir, eu quero ser sócio, eu quero trabalhar, vou cair para dentro, vamos nessa, e não só vou cair para dentro, vou trazer uns caras que vão ajudar a gente a trabalhar toda essa frente de branding, alavancar o clube, alavancar a cidade. E aí ele trouxe o Felipe Massa, que até estava com a gente em Le Mans semana passada, né, num evento de comemoração dos 40 anos do clube. O Kevin Magnussen, os dois combinados aí tem 25 temporadas de Fórmula 1 e um currículo que fala por si só. E a cerejinha do bolo foi o Djokovic, né, de um cara que adora futebol, até então não tinha feito investimento nenhum no futebol. E o Le Mans é o primeiro investimento que ele faz no futebol, e até o jogo de sábado, que a gente ganhou de 3-2 do líder fora de casa e tal, foi uma vitória tão, por um lado, inesperada, mas legal, que todos os caras postaram organicamente. Então, assim, o Djokovic postou que a gente ganhou, o Massa postou que a gente ganhou, então os caras estão engajados com o negócio, e a nossa ideia é que no longo prazo
a gente consiga tê-los cada vez mais envolvidos, né? O Felipe esteve lá, participou dos eventos, fez reunião com a gente na prefeitura, então tá bem próximo do projeto já. O Djokovic, conforme ele faça a transição aí, né, da carreira de tenista profissional, a ideia é que ele se aproxime mais também. O Magnussen também tá com uma rotina um pouquinho mais complexa aí, porque tá disputando competição na Europa, nos Estados Unidos e tal, mas a gente espera também que esteja mais perto da gente em breve. Então são caras que estão entrando com um investimento relevante em dinheiro, mas também colaborando com a construção do projeto.